Boa tarde. Este é o nosso programa Democracia em Rede. Ele é transmitido aqui da Vigília Lula Livre, diretamente da Casa da Democracia. A Casa da Democracia fica a 50 metros da onde está acontecendo ali a Praça Olga Benário, a Vigília Lula Livre, e onde as organizações e os movimentos sociais estão concentrados aí na defesa do presidente Lula. O nosso programa é uma parceria, é uma iniciativa da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, ao lado também de veículos de comunicação popular e alternativa que estão participando aqui, estão acompanhando no dia a dia a Vigília Lula Livre. O tema de hoje é direitos humanos, é a legalidade da Vigília Lula Livre, é a gente analisar tudo isso, e os nossos convidados, né? Ramon Bentivenha, Felipe Mongruel, advogados populares que estão aqui acompanhando, inseridos no movimento, Darcy Frigo, coordenador da Terra de Direitos, também vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, está aqui com a gente também. Obrigado, Frigo, Mongruel, Ramon, obrigado aqui pela participação. E acompanhe aí nas redes sociais, mais de 20 páginas estão transmitindo o nosso programa. Se você tiver alguma pergunta, alguma crítica, alguma questão, manda para a gente que a gente vai estar repercutindo aqui no nosso programa. Sou Pedro Carrano, sou do Jornal Brasil de Fato e também da comunicação da Vigília Lula Livre. Pessoal, então boa tarde, vou começar aqui com o Ramon. Uma pergunta aqui da nossa casa, né, partindo aqui de onde a gente está. Desde que se instalou a Vigília Lula Livre, a gente tem um embate que é político, mas que também passa pela questão jurídica, né? Sabemos dos interditos proibitórios que já haviam desde antes, solicitados pelo prefeito Greca. Desde então, há sempre uma negociação da coordenação do movimento com as autoridades, termos de acordo, ajustamentos, como a gente viu, por exemplo, agora na questão da retirada do som e da militância passar a organizar a vigília a partir das falas mesmo, sem o equipamento de som, mas ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, o prefeito com atitudes como condenar o movimento publicamente, como desmarcar reuniões de conciliação e com a pauta da estrutura em cima da hora. Quer dizer, como que a gente está vendo isso do ponto de vista do direito à manifestação e do direito da vigília estar instalada e estar realmente acompanhando a prisão do presidente Lula? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Com relação a essa questão do interdito proibitório, dessas tentativas jurídicas de obstruir a manifestação, a livre manifestação, é importante lembrar que isso não é a primeira vez que ocorre aqui em Curitiba. Infelizmente, isso tem sido recorrente por parte da Prefeitura Municipal de impedir que manifestantes que não coadunam com a ideologia do prefeito se manifestem. Vamos pegar um exemplo claro para refletir isso. Quando, na frente da Justiça Federal, foi formado um acampamento de favoráveis à Lava Jato, permaneceu por 2 anos, sem sequer ter um processo, uma multa, sem que, de fato, tenha algum tipo de intervenção por parte do município. O presidente Lula, antes mesmo de chegar em Curitiba, já foi ameaçado, enfim, colocados movimentos que estavam acompanhando, ameaçados por interditos proibitórios, que nada mais são do que medidas que impedem que ocorra algo. O direito de livre manifestação, embora garantido na Constituição, não está sendo, de fato, assegurado aqui. Os manifestantes têm cumprido, de forma regular, todos os pontos da negociação, mas tem sido criada uma série de dificuldades por parte do governo do Estado e por parte da Prefeitura Municipal para que, de fato, tenha uma organização. Isso coloca em risco os manifestantes e também coloca em risco a própria circulação de pessoas ali, uma vez que não existe uma estrutura formada e fixa. Isso é bastante complicado. Nos preocupa bastante e fica, inclusive, uma cobrança para que o poder público tome uma medida sensata, que seria sentar e negociar. Não se pede nada além do que está dentro da Constituição, que é o direito à livre manifestação. Felipe, inclusive, nessa linha, a gente sabe que algumas atitudes envolvem riscos tanto para moradores como para manifestantes, como, por exemplo, a diminuição do efetivo da Polícia Militar aqui na região, né? E ao que parece que foram atitudes tomadas sem acordo com os advogados que estão acompanhando, com a coordenação do movimento. Como que você vê essas medidas, o risco que podem trazer à segurança das pessoas? Boa tarde, Pedro. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui, a todos de todas as mídias alternativas que nos escutam, que nos acompanham. Obrigado por você ter me perguntado isso, Pedro, porque o momento político já é um momento tensionado. Ele já vive de um momento tensionado em todas as esferas. Cria-se um estado extremamente complicado de amargura dentro das pessoas para saber quais resultados, quais objetivos e quais políticas vão se dando. Quando a gente está exatamente aqui dentro do fronte,
aqui fazendo a manifestação mais do que legítima e mais do que bem regularizada e bem acordada, nós nos deparamos antes de ontem com uma quebra. Inclusive, houve uma nota do PT falando que houve uma quebra desse contrato por parte do poder público quando retirou o efetivo da Polícia Militar ostensiva daqui. Bom, se isso é uma notícia triste, porque aumenta-se os climas, a fragilidade, os nervos, a insegurança, a tensão, a notícia boa é que hoje eles já voltaram. A notícia boa é que hoje já foi, já conversei ali com o oficial Ferreira, que o comandante da polícia já mandou voltar. Então, dentro desse aspecto de tensionamento em que a gente vive, em que a gente passa, é necessário, sempre gosto quando estou aqui, de lembrar que o mais importante sujeito para estar aqui é todos nós. Acabei de receber ali um amigo, um companheiro que veio sozinho da Paraíba. Veio para cá, é só com gente aqui que se faz movimento, que se garante a liberdade, se garante os fundamentos, que se garante esses remédios constitucionais e todos os direitos, essas garantias que nós temos aqui, inclusive para melhor acordar. Veja, para acabar a minha fala, Pedro, e a resposta, nós cumprimos tudo, tanto que nos deslocamos, fomos para outros assentamentos, chegaram outras pessoas que já estão ficando em outros locais, alugando privadamente, né, seus locais. Não tem absolutamente nenhum problema de trânsito, de comunidade, de vizinhança, de nada disso. Então, a nossa parte junto à democracia está muito mais do que defendida. Às vezes eu percebo em comentários de quem está em outros estados, mas inclusive em matérias até da mídia local, que ainda não perceberam essa divisão que hoje já existe e está bem equacionada entre ter um acampamento locado numa área particular, pelo movimento, que está a mais de 1,5 km daqui, e a vigília ser esse espaço de concentração entre as 9 da manhã e as 7h30 da noite, onde daí os manifestantes exercem o seu direito, enfim, ao apoio ao presidente Lula, manifestação, etc. Né? Às vezes parece como se o acampamento ainda estivesse ali incomodando as pessoas, ou de noite, etc., o que a gente sabe que não é, né? Mas, Frigo, eu queria te perguntar, na condição aqui de vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente tem essa situação histórica, inédita, né, do presidente Lula estar ali nas dependências da Polícia Federal. Acho que cabe a gente avaliar as condições disso, mas dentro disso ele vem recebendo uma série de visitas, né? Boa parte de figuras internacionais, inclusive, foi recusada. Desde a semana passada já houve a possibilidade de 2 amigos, na quinta-feira, a partir do pedido do presidente, poderem visitá-lo, mas essa semana a gente já teve aí um fato político da Comissão da Câmara de Direitos Humanos não ter podido visitá-lo, né? Isso gerou até a gente estava aqui no momento, também toda uma crítica. Do ponto de vista dos direitos humanos, pensando essa dificuldade de acesso ao presidente, a condição dele mesmo, como que você tem visto, Frigo? O que você pode trazer para a gente? Bom, queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, agradecer a oportunidade, Pedro, né, de estar aqui. Prazer é nosso. Primeiro, eu queria dizer que toda essa mobilização que está acontecendo no país e no mundo é porque a gente teve a possibilidade no nosso país de ter direitos como direito humano ao trabalho, direito humano à moradia, direito humano à alimentação, até o direito humano à manifestação, vamos dizer assim, garantidos para uma grande maioria da população brasileira. O presidente Lula não está preso, obviamente, pelos processos que ele sofre na justiça. Ele está preso justamente porque as classes dominantes não querem uma democracia de qualidade, uma democracia de conteúdo, e o conteúdo da democracia é a realização dos direitos humanos para todas as pessoas. Quem é contra os direitos humanos poderia sofrer qualquer tipo de violência e não poderia reclamar. E nós não aceitamos esse tipo de situação. Todas as pessoas têm direito à integridade física, mas também têm direito a gozar desses direitos econômicos, sociais, culturais, que são os direitos básicos para o ser humano viver. E o que está acontecendo aqui em Curitiba, quando as autoridades
especialmente judiciais, estão estabelecendo uma série de restrições e proibições às visitas ao ex-presidente, vamos dizer assim, a extensão de um abuso de poder que vem acontecendo no sistema de justiça, especialmente do Poder Judiciário, e que ele, vamos dizer assim, não aconteceu só nesse caso. A gente tem que lembrar da Operação Agrofantasma aqui no Paraná, que prendeu vários agricultores, inclusive por ordem do juiz Moro e a pedido do Ministério Público aqui do Estado do Paraná, e que esses trabalhadores ficaram presos nesse mesmo local por mais de 70 dias, e os 8 processos que foram abertos, todos foram arquivados porque não havia crime. Isso é abuso de autoridade. Esse mesmo abuso que aconteceu em relação a esses agricultores que eram frágeis, mas que exerciam o seu trabalho, né, desenvolviam atividade, inclusive de produção de alimentos saudáveis para pessoas que precisavam nas cidades, né, em instituições sociais, nas periferias. Essas pessoas, né, sofreram o mesmo tipo de abuso de autoridade que o presidente está sofrendo nesse momento. Eu estou vindo de uma reunião de 4 dias do Conselho Nacional de Direitos Humanos e vários conselhos estaduais, conselhos de direitos humanos, que têm a prerrogativa de fazer visitas a estabelecimentos prisionais, unidades de privação de liberdade, estão sendo impedidos. Então, nós estamos vivendo um surto de autoritarismo no país, um surto de abusos, e que, vamos dizer assim, nós temos que tomar consciência disso, e nós não podemos calar a boca, e nós não podemos mais nos curvar diante do sistema de justiça. Nós temos que gritar de que essa injustiça está acontecendo, não é só porque é contra o ex-presidente Lula, mas ele, nesse momento, pode ser realmente, vamos dizer assim, um grande exemplo de como isso acontece com outras pessoas. Se é possível fazer e praticar esses abusos contra o ex-presidente Lula, imagine as pessoas mais... O ódio, que antigamente era destilado nas redes sociais, vamos pegar ali em 2013, era um ódio que, enfim, se dava a partir de ideias. Se debatia o que era possível, o que não era, concordo, não concordo, enfim, e iam para as ruas. A grande questão é que em 2013, como diziam as placas, saíram do Facebook. E o problema saíram do Facebook com o mesmo raciocínio tão profundo quanto um pires. E foram com as suas convicções para cima de pessoas, agredi-las. E isso, na verdade, me preocupa bastante. E aí, partindo para a segunda parte da resposta. Diante desse cenário de intolerância, de ódio, de agressão física, não mais um debate democrático, o que pode ser feito? Bom, primeira coisa é registrar isso. Fica, inclusive, a dica, enfim, para quem está nos acompanhando pela internet. São muito comuns as ameaças, as ofensas, enfim, durante os debates nas redes sociais. Ah, porque é um petista, porque tem que morrer, porque... Registrar isso é bastante importante, e é importante denunciar isso. Denunciar de qual forma? Existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, cada estado tem a sua, e você pode procurar e abrir o boletim de ocorrência. Existe também casos mais graves, por exemplo, de uma difamação, em que você escolhe um alvo, uma pessoa que vai lá receber as ofensas durante um debate, uma possibilidade de entrar, quer seja com pedido de explicações, que é uma forma de você ir para o judiciário e falar, olha, me diz aqui, o que você quis dizer com isso? E, para além disso, uma queixa-crime, quando está claro de que, de fato, foi uma ameaça de um crime, você representa judicialmente. Muitos podem pensar, poxa, isso não vai dar em nada. Mas é importante fazer esses procedimentos, principalmente para deixar registrado e para você começar a dar trabalho, de que o que faz no Facebook tem consequências práticas e estimula que pessoas peguem uma arma, por exemplo, e disparem contra um acampamento como o que ocorreu. Essas denúncias, o boletim de ocorrência pode ser feito sem advogado, e a queixa-crime e o pedido de explicações necessariamente teria que ser acompanhado por um advogado. Fica, inclusive, a sugestão que procurem, quer seja os advogados populares que estão ali acompanhando, a Rede Nacional de Advogados Populares, do qual o Darcy Frigo é um dos fundadores, para que procurem isso, recebam a primeira orientação e que denunciem. Porque sem isso, de fato, vira um debate no Facebook e isso propicia que as pessoas saiam das redes cada vez mais armadas. Para ter uma ideia de como isso é concreto, né, para todos vocês, um exemplo está numa militante aqui que está participando da vigília, ela acabou saindo numa foto de uma manifestação que o MBL fez um meme ridicularizando, enfim, acho que até a crítica ainda está no direito, né, deles fazerem, mas a partir disso houve toda uma incitação ao ódio na figura dela, né, nas redes sociais. Ela tem filhos pequenos, quer dizer, já tem um problema em relação inclusive à família, é separada, quer dizer, isso gera uma cadeia que a pessoa também, isso prejudica a vida da pessoa, né? Sem dúvida, é importante diferenciar o que é liberdade de manifestação e o que é discurso de ódio. Liberdade de manifestação
Faz Isso. parte do jogo democrático. Faz parte concordar ou discordar. O que não se pode permitir é um discurso de ódio, em que você estimula que pessoas partam para as vias de fato no mundo real. Felipe, acho que nessa questão que a gente está debatendo, percebe-se aqui na Vigília, assim como há um campo de comunicadores populares atuando, um campo de militantes atuando, também me parece que há um campo de juristas populares, inclusive de diferentes orientações políticas, vamos dizer assim, na esquerda, né? Não é apenas, vamos dizer, aqueles que apoiam imediatamente a figura do presidente Lula, mas que têm visto, talvez, aí nesse último período, ameaças sérias à democracia, né? É isso mesmo? É essa a compreensão desse campo de advogados que está atuando aqui? Me parece, Pedro, que, usando também da palavra dos colegas aqui, trechos, né, dos depoimentos aqui, das respostas dos colegas, a ameaça é clara e evidente, uma vez que a ameaça é aos direitos humanos. Instituto esse que é criado por nós, seres humanos, para que nós resguardemos os nossos valores, nossos direitos, nossas garantias básicas. Porém, ele é uma teoria, Ramon, ele é uma teoria fundada, nossa, própria, dos humanos, que se estabelece depois de anos de luta, de civilização, de geração, né? E que se contrapõe a outras teorias também fundadas, que também devemos fazer uma análise mais crítica a respeito, como, por exemplo, o capitalismo. O capitalismo também é uma teoria. Eu gosto sempre de lançar essa pergunta, Pedro. Imagine você o fim do mundo. Talvez você veja isso em 3 ou 4 cenários. Com a ajuda de Hollywood, ainda, quem sabe, um pouco mais. Mas imaginar o fim do capitalismo é dificílimo, né? É dificílimo. Então, quando a gente se vê dentro dessa opção de teoria é algo criado por alguém para determinado fim, para algo. Se a gente não tiver pelo menos não precisa haver uma grande, ampla visão dos acontecimentos, até porque quem somos nós também para achar que temos essa lucidez. Porém, é necessário fazer assim traços históricos básicos. Nesse período curto de tempo que a gente vem passando, a gente vê características acentuadas de intolerância, acentuadas de manifestações contrárias, de impaciência, de revolta. São seres movidos por uma permanência de estado de ódio. É ódio, Pedro. Existe um ódio, é tudo menos isso. Sem quiser lançar uma reflexão sobre isso. E a gente sabe que aí, se formos, talvez a gente chegue nessa pergunta, nessa resposta, de quem é o culpado disso tudo, a gente já lança a mão de alguns culpados. E, indubitavelmente, um desses culpados é essa nossa mídia tradicional, que acentua essa forma de ver o anticolocado desta forma. Aí, quando a gente está em manifestação, quando a gente está em mobilização, quando a gente vê em movimento social, é aquela primeira característica de criminalizar o movimento social. Criminalizar os manifestantes. Aliás, pergunta aqui para todos vocês nessa casa, quantas vezes vocês já escutaram a palavra vagabundo lá de fora? Dos carros que passam. Não é necessariamente um pensamento próprio da pessoa. Ela está apenas reproduzindo aquilo, né? É vermelho, é petista. Um comentário muito comum nas redes para qualquer post nosso é: vão trabalhar. Vão trabalhar, exatamente. Vão trabalhar. Eu até, só para terminar e passar para o Frigo, a última vez que eu tive aqui, uma advogada amiga minha, ela me falou esses dias que, enquanto ela acompanhava a transmissão, ela via vários comentários, que são esses comentários assim, taxativos. Vou trabalhar vagabundo, vai para lá, petezada, não sei o quê, vai para a cadeia e não sei o quê. Ela denunciou todos eles pelo Facebook. Pelo Facebook você pode denunciar, amigo. A única coisa que não é permitido, desculpa, caiu meu boné da CUT, a única coisa que não é permitido é você se calar. Isso não é permitido. É o momento histórico, o maior momento histórico da nova república. A gente está aqui, está todo mundo passando por isso. Acontece isso, está o mundo inteiro. Está todo mundo vendo o que está acontecendo aqui. A série de improbidades, a série de manifestações, de ilegalidades que acontecem. E você vai se calar, me perdoe, mas envergar-se ao opressor não é, já digo, é uma dica, não é uma boa ideia.
Frigo, estava pensando aqui, queria uma análise tua. A Terra de Direitos, talvez aqui no Paraná, sempre, há muitos anos, é uma das principais fontes da mídia de esquerda, do jornal Brasil de Fato, né? Falo isso sem favores, né? E eu me recordo, Frigo, lá atrás, inclusive em 2009, 2010, quando a Terra o teu trabalho já trazia um pouco essa reflexão dos riscos, né? Da judicialização da política, e daí das lutas sociais e etc., e da politização do judiciário. Me parece que é um debate que ele hoje está forte, mas vocês já vinham levantando ele há um tempo. A prisão do presidente Lula, ela coloca, vamos dizer assim, um ponto culminante desse debate, na medida em que você, agora na sua fala anterior, o próprio Marés, quando esteve aqui no programa, falaram, olha, não, o presidente Lula está preso sem provas. Eu acho que esse campo democrático popular dos juristas está apontando isso. Quer dizer, a gente chega num cenário muito preocupante desse debate que vocês já vinham levantando há um tempo. Nós temos diante de nós uma situação em que nós esquecemos, ao longo desses anos todos, de debater que justiça nós queremos, nós precisamos, para que o país de fato possa ser democrático, para que todas as pessoas possam ter direitos. E nós nos concentramos em fazer a incidência política, o enfrentamento, no âmbito do poder executivo e no âmbito do poder legislativo. Então, todos nós participamos, de alguma forma, de campanhas, de eleições ou de conselhos nesses espaços dos poderes legislativos e do poder executivo. Só que nós esquecemos que o Poder Judiciário, o sistema de justiça, que envolve o Ministério Público, que envolve as polícias judiciárias, que envolve a própria advocacia, que eles são também responsáveis pela democracia no sentido do seu conteúdo, na realização de direitos. E eles passaram a gerir esse poder a partir dos seus interesses, e agora nós estamos vendo que eles não só estão fazendo a gestão daquilo que seria as atribuições do poder judiciário, do sistema de justiça, mas eles passaram a se autoconceder privilégios. Você imagina você ter um auxílio moradia de 4.000 e aproximadamente R$400 por mês, quando, vamos dizer assim, a esmagadora maioria da população brasileira não recebe um salário mínimo que é menos de R$1.000. Por que eles conseguiram isso? Porque eles têm um poder que não passa pelo crivo do voto popular, não passa pelo crivo da soberania popular, eles não têm que prestar conta para a sociedade, eles vieram com essa falsa ideologia de que o mérito dessas pessoas é que garante que elas possam fazer e acontecer. Eu acabei de falar dos abusos de autoridade, dos abusos de poder que acontecem hoje, porque nós caímos nesse engodo da meritocracia, quando na prática, vamos dizer assim, são os estratos, vamos dizer assim, das classes médias altas ou das elites que ocupam esse poder, ou que, mesmo quando setores populares até ascendem a esses espaços de poder, mas a ideologia desse poder ela está dominada por esses interesses dominantes, por ideologias, inclusive, que são contra os direitos humanos. Coloque numa petição uma arguição sobre direitos humanos que não estão sendo cumpridos, para ver se o juiz lê. Para ver se o juiz lê. Não é a questão dele ser contra. Ele não lê. Ele passa por cima e ele simplesmente diz assim, bom, quando é direito de propriedade, o juiz nem pergunta se tem seres humanos envolvidos, se aquela propriedade, como diz a Constituição, cumpre a função social. Então, nós vimos esse poder se encher de razão, se atribuir uma série de autoprivilégios, né? E é um poder cada vez mais contra os pobres, é um poder cada vez mais contra os interesses da maioria da população brasileira, é um poder que ele precisa ser enfrentado e agora ele acha que ele pode exercer o poder no lugar das autoridades eleitas pelo povo. A corrupção existe tanto no poder judiciário, como existe no poder legislativo, como existe no poder executivo. Ela tem que ser combatida em todas essas esferas do Estado brasileiro. Mas não dá para agora o judiciário se achar vamos dizer assim, o grande guardião da moral do país, enquanto ele, né, paga, sem ter uma lei no país, auxílio moradia, e estende esse auxílio moradia quando o Supremo agora deveria de julgar e não julga,
porque eles estão recebendo mensalmente essa verba. É um crime continuado, se a gente quisesse dizer que isso é uma ilegalidade. Agora, eu pergunto, por que primeiro você contesta quando alguém recebe R$80, R$100 do Bolsa Família, mas você não vai para a rua questionar os desmandos, questionar o que acontece no Poder Judiciário? O que aconteceu com a apuração sobre os desvios que aconteceram na obra, que foi aquele anexo do Poder Judiciário aqui no Paraná, que há denúncias de que 80 milhões foram desviados, e que, inclusive, o presidente do tribunal, daquele período, ficou afastado por 6 meses. Aonde que está essa apuração? Aonde que está? Aonde que está esse dinheiro? Aonde que estão as pessoas que cobram, vamos dizer assim, de um setor da sociedade a apuração da corrupção, mas não cobram justamente desses setores, e que, inclusive, muitos deles foram para a rua. Então, é preciso, nesse momento, que o Poder Judiciário seja democratizado. Eu queria chamar, inclusive, as pessoas que, eventualmente, lá do Nordeste estão acompanhando pelas redes sociais esse nosso diálogo, que no final do mês de maio, agora, quando vai haver um encontro da Associação de Magistrados Brasileiros em Maceió, lá nos dias 23, 24 e 25, que se dirijam até a capital de Maceió para fazer os protestos necessários para que os juízes do Brasil, exceto aqueles que hoje têm compromisso com direitos humanos que merecem o nosso respeito, mas a maioria não tem compromisso com os mais pobres, que se dirijam até a capital de Maceió para fazer os protestos necessários para que o judiciário realmente nesse país responda pelas suas responsabilidades e seja democratizado. Quem acompanha a Vigília Lula Livre, também o nosso programa Democracia em Rede, está reparando que a gente busca justamente dar esse tom, esse caráter popular, seja para a mídia, porque aqui a gente não está num lugar separado da luta, a gente está justamente inserido na Vigília Lula Livre, e seja também do direito no sentido quantos juristas, advogados e advogadas já passaram aqui por esse programa, trazendo uma perspectiva popular do direito e criticando essa elitização do judiciário, né, Ramon? E eu acho que eu queria também saber a tua opinião sobre isso, sobre esse debate que o Frigo traz. Também pensando, né, Ramon, eu sei que você tem também uma atuação sindical, e me parece, e isso aparece muito nos programas aqui, essa crítica ao judiciário, à mídia, como 2 órgãos elitistas, e é uma coisa que a gente afere na prática. Acontece uma greve, na mídia vai aparecer que o prejudicado é o trânsito, né? O cidadão, no máximo, mas muitas vezes é o próprio trânsito, né? E a gente sabe que também o próprio direito de greve não é permitido de ser exercido, né? Mas como que você tem visto esse debate, né, que o Frigo traz, que a gente está propondo, desse judiciário como um ator do golpe, como hoje distante da expressão da massa, dos trabalhadores, dos anseios dos trabalhadores? Olha, daria para abordar essa questão a partir de diversas formas. Eu gosto sempre de lembrar aquela velha piada que, enfim, no meio jurídico é muito comum. Metade dos juízes acham que são deuses, outra metade tem certeza que é. O que aconteceu efetivamente naquele caso, no Rio de Janeiro, em que a agente de trânsito questionou o magistrado, falando, olha, o magistrado questionou a agente de trânsito, sabe com quem que você está falando? Eu sou juiz. E ela respondeu, bom, você é juiz, mas não é Deus. Ela foi condenada. Teve os recursos e ela permanece condenada a pagar a indenização para o juiz. Ou seja, o judiciário comprovou de que, de fato, ele tem uma autoridade quase celestial. Me preocupa um pouco isso pelo seguinte, como o Frigo mencionou, depois de 88 houve uma disputa, tanto do executivo, tanto do legislativo, para a ideia de você democratizar, de você inserir uma representatividade no poder executivo e no legislativo. No judiciário, até 2003, a gente tinha um ministro indicado pela ditadura militar. O presidente Lula foi eleito presidente pelo voto popular. Antes dele, gostando ou não gostando, ocorreu eleições anteriores. E o fato é, dentro do Poder Judiciário, na cúpula do Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, ainda existia um ministro indicado pelos ditadores. Isso representa muito, um pouco, da organização do judiciário. O judiciário não é organizado por interesses da sociedade. Não é interessado, inclusive, de consolidar o que está dentro da Constituição em diversas vezes. Lógico, não dá para falar que são todos. Existem uma parcela significativa de magistrados que respeitam o que está ali na Constituição e o que é acordado pela sociedade. Agora, é importante também avaliar que no momento da aplicação desses valores por parte dos magistrados, e muitas vezes eles utilizam o raciocínio mais simplista possível. Você mencionou a questão da greve, Pedro. Bom, na questão da greve, o que ocorre muitas vezes é os magistrados, ao receber a manifestação do poder público, os servidores estão em greve, se quebrem espaço para que os servidores se manifestem a respeito por que eles estão em greve.
Ninguém faz greve porque gosta, faz greve porque precisa. Ninguém acampa na frente da Polícia Federal porque gosta. Muito melhor seria estar em casa. Mas é garantido, ou pelo menos deveria ser garantido, a livre manifestação e a livre organização. Infelizmente, dentro desses processos, é muito comum a ocorrência simplesmente do deferimento da liminar. O que significa isso? O poder público entra com pedido, antes mesmo de ouvir os movimentos sociais, você já tem uma liminar, uma decisão obrigando os manifestantes, os grevistas, a cumprir determinada decisão. Não existe contraditório, não existe ampla defesa, que é o que a gente também observa dentro do processo do presidente Lula. Existiu uma aparência de legalidade, então existiu as audiências, mas de fato não foi garantido, por exemplo, a defesa que tivesse acesso aos documentos antes das audiências. Horas antes da equipe de advogados do presidente Lula entrar na audiência, eles tinham acesso a milhares de páginas, 2.000, 3.000 páginas de documentos. Isso é o que eles tentam aparentar, dar a maquiagem de que é uma legalidade. Isso se reproduz no direito à manifestação, no direito à greve e como foi no processo do presidente Lula. Alguns dizem, não, que bom, agora os poderosos países estão submetidos às leis, mas eles não estão submetidos às leis, eles estão submetidos à interpretação de que os magistrados dão, que sequer consideram, como o Frigo colocou, essa questão da legislação. Eu acho muito importante que as pessoas tenham consciência de que todo o processo que vai passar por Curitiba, Porto Alegre e Brasília, nas duas instâncias, são todos homens brancos, né, do sul do Brasil, em todas as esferas há um paranaense, né, desde a primeira instância, os procuradores da República aqui do Paraná, o juiz Moro do Paraná, um dos desembargadores em Porto Alegre, o ministro Fischer em Brasília, no STJ, e o ministro Fachin no STF. Todos homens brancos julgando um nordestino. Essa é uma questão que não dá para a gente dizer que ela não faz parte do contexto da seletividade, no contexto, vamos dizer assim, do racismo, no contexto de você aplicar o preconceito regional, né, contra pessoas e tudo mais. Por que se diz que o ex-presidente Fernando Henrique, ao final da sua campanha, sobrou recursos, comprou fazenda, comprou apartamento em Paris, e sobre isso, vamos dizer assim, a justiça e os poderes públicos se calam. Então, as pessoas têm que entender que, se as situações concretas, iguais, fossem julgadas de forma igual, você poderia ter alguma equidade na justiça, mas não há. Há o princípio da seletividade. Você escolhe o negro, você escolhe o pobre, você escolhe a pessoa, vamos dizer assim, mais vulnerável, ou a pessoa que as classes dominantes entendem que são, vamos dizer assim, aqueles que são os potenciais inimigos deles para criminalizar. Isso é o princípio da seletividade. Para ilustrar, né, Frigo, o debate de ontem aqui no programa era justamente sobre o Instituto Lula, a história do Instituto, e houve essa reflexão, né, como houve uma criminalização ao próprio fato de Lula ter montado um instituto, né, ao passo que é uma prática completamente comum entre ex-presidentes de outros países, né, Obama mesmo tem um instituto e etc. Acho que passa um pouco por isso, né? Mas o Felipe queria falar também. Pedro, tudo é culpa do Lula. Se chove é culpa do Lula, se não chove é culpa do Lula. Absolutamente tudo é culpa do Lula. Vocês viram aí que acabaram de, agora, dias atrás, o pessoal do Boulos, do MTST, não entraram lá dentro do triplex? Não viram, não tiraram foto, não tinha elevador, não tinha cozinha planejada, não tinha nada daquilo. Ninguém fala do apartamento lá que você falou, do FHC, lá em Paris, 11 milhões. Isso aí não tem problema nenhum. O problema é o triplex ali no balneário do Guarujá, que estava com provas adulteradas, que estava com série de ilegalidades. O povo entrou lá. O povo entrou e mostrou que não tinha nada de reforma. Mas mesmo assim ainda fica. Mas eu vejo, puxando desses links que vocês falaram, o problema maior é o estado persecutório que a gente vive. Colocaram o direito penal como ser um instrumento para prender os outros. Quem são os outros? As minorias. Primeiro, preto. Primeiro é gente negra. Primeiro, minoria. Mulher, LGBT, todas as outras minorias absolutas que transitam, que vivem em meios, em formas de personalidades e de realidades alternativas, são todas alvos desse estado persecutório, da qual, muito bem falou o Frigo,
Esse Poder Judiciário se incumbiu, né, dessa moral, desse bom costume, de tudo. Eles legislam, né? O STF costuma fazer isso. Eles legislam, eles fazem, eles dizem o que é certo, o que é errado. É com essa parcela do Poder Judiciário, porque a gente nunca vai ter uma generalidade, não é uma totalidade. Temos amigos, temos colegas que também estão aqui, e também fazem parte dessas instituições e também estão aqui conosco. Mas a grande parcela alimentada de mídia, mais Poder Judiciário, mais Exército, fez com que esse neoliberalismo, de fato, não precisasse nem mesmo de eleições, nem mesmo de democracia. Não é democracia isso que a gente está vivendo, Frigo. Não é. Isso aqui que a gente está vivendo, Ramon, não é. Isso aqui a gente está lutando para preservar resquícios e traços que ainda existem. Eu acho que sobre essa resistência, né? Sobre essa questão da democracia, a gente precisa dizer também para a nossa população, para a nossa militância e para todas as pessoas, de que foi nesse momento que a gente teve a possibilidade de ter um mínimo de democracia, é que melhorou as condições de vida da população. E se mais pessoas se manifestam, mais possibilidade de mais gente conquistar direitos. Quem é que reclama das manifestações? Quem é que reclama da democracia? São aqueles que tinham privilégios, aqueles que, vamos dizer assim, entendiam que a riqueza do país, que as instituições do país eram deles, como se fosse, vamos dizer assim, propriedade privada. Quando você tem democracia, você tem a possibilidade de a maioria se beneficiar. E, nesse momento, nós estamos, vamos dizer assim, com uma ideia perigosa de que voltar aos militares, voltar à ditadura, acabar com essa anarquia, acabar com as manifestações, isso é a melhor solução para o país. Vou dizer para as pessoas mais pobres, o golpe de 2016, só no ano passado, levou para a extrema pobreza 1,5 milhão de pessoas. Isso é a falta de democracia. Isso é o golpe. Isso é a ditadura. A ditadura não faz bem para os trabalhadores e trabalhadoras. A ditadura não faz bem para os negros, para as mulheres negras. A ditadura não faz bem para os direitos das mulheres. A ditadura não faz bem para o país. A ditadura, o autoritarismo, a falta de democracia, ela só piora as condições de vida da maioria e melhora a condição de vida dos banqueiros, que esses sim levaram, né, cada vez mais com o teto de gastos o dinheiro para os seus bolsos, enquanto nós ficamos com mais miséria, com mais pobreza. Por isso que nós temos que continuar a ir para a rua, nós temos que continuar nos manifestando. Quero pegar esse gancho do Frigo e trazer aqui uma pergunta de deixo aberto para vocês três, aqui nossos convidados. Talvez a mais difícil de responder, no sentido que é difícil uma projeção, né? Mas a gente está vivendo essa contradição de ter um presidente preso, uma ampla crítica do mundo jurídico progressista a essa prisão, inclusive nos princípios do direito, né? Uma série de questões, mas parece que os mecanismos têm sido muito difíceis, né? de recorrer da defesa. Agora a gente teve a votação eletrônica agora na segunda turma do STF. Parece que é um tema, na visão de vocês, apesar das possibilidades jurídicas, e parece que cada vez mais restritas, mas é um tema que vai ser resolvido na política e vai depender da população e dos trabalhadores entrarem em cena para a gente, isso que hoje é apoio para as eleições ao Lula, se transformar em lutas para que ele realmente esteja saindo dessa condição. Como que vocês estão vendo essa... Eu sei que é difícil mesmo, mas eu vejo que a militância tem um pouco essas dúvidas, né? É no direito, é alguma ação da defesa... são grandes mobilizações nacionais, é manter só aqui na vigília. São temas que estão aí circulando e acho que a gente precisa, aqui nesse programa, também estar trabalhando eles. Olha, está mais fácil acertar na Mega Sena do que responder essa pergunta. Sim. Veja, uma coisa que é importantíssima a gente colocar para todo mundo que está nos acompanhando é que muita gente coloca a expectativa dentro do judiciário. O Poder Judiciário vai resolver, vamos entrar com uma manifestação, vamos entrar com uma petição. Sinto dizer, mas dentro do Poder Judiciário também existem espaços de disputas. E dentro do Poder Judiciário, como o Frigo colocou, como o Fernando colocou, não somos nós que, de fato, apresentamos quais são as formas de interpretação. E isso é bastante complicado. Por que eu coloco isso? Porque, assim, imaginar que o Judiciário vai resolver é simplesmente é construir, na verdade, é legitimar esse discurso de que o Judiciário é neutro. O Judiciário, na verdade, aplica a técnica. Portanto, tem uma lei, me dá os fatos que eu lhe darei o direito.
Isso é um discurso, na verdade, que é completamente ultrapassado. Se a gente pegar, enfim, mesmo dentro dos teóricos do direito, Hans Kelsen, ele falava o seguinte: o juiz ele não tem que ser neutro, porque, afinal de contas, é uma pessoa. É uma pessoa com posições, com ideias. Agora, o que ele não pode ser é parcial, que é o que a gente vê de boa parte dos magistrados. Tomar um lado, comprar, na verdade, uma interpretação e aplicar fora do que diz o ordenamento jurídico suas posições, não é algo jurídico, é algo político. Agora, vamos pegar algumas decisões, eu não vou citar todas, porque, enfim, a gente poderia passar horas aqui citando. Algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Aonde que está escrito na Constituição que, depois do recurso em segunda instância, a pessoa vai para a cadeia? Dentro da Constituição está escrito muito claro de que ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? Significa que todos os recursos foram analisados, já existe uma sentença condenatória e, portanto, não cabe mais nenhum tipo de recurso. Tem que ser cumprida a lei. Ótimo, vamos cumprir o que está na Constituição. Se a pessoa foi condenada, ela tem que ir para a cadeia. Agora, o Supremo Tribunal, em uma conveniência jurídica, política, simplesmente reinterpretou a Constituição para além do que estava escrito ali e colocou, não, a partir da segunda instância já cumpre ali o critério de ampla defesa, pode ir para a cadeia. Me desculpa, mas isso não é jurídico, isso é político. Imaginar, na verdade, que o jurídico, que o poder judiciário é um poder essencialmente neutro, é trabalhar com... e sem julgar as jeans, como o Fernando bem lembra. Imaginar que o poder judiciário é extremamente neutro, que é um poder técnico, é viver em um mundo de Alice. As primeiras notícias, desculpa, em relação ao juiz a Carolina Lebos, davam conta de um perfil técnico, de aplicação técnica. Eu tenho muito medo dessa questão dos técnicos, porque me lembra um pouco da Hannah Arendt, na Banalidade do Mal. Quem levava os judeus para a execução eram técnicos, eles não eram maus. Eles estavam cumprindo ordens, eles estavam reduzindo custos, mas eles estavam executando pessoas. Sempre a serviço de alguém, né? A questão é quem é que diz o que você vai ter que fazer com a técnica. Você está a serviço de um projeto, serviço de alguma determinação mais alta. Exatamente. Eu queria dar uma sugestão da tua pergunta capciosa. Por favor. Eu acho que a resposta é tudo. Quero colocar ninguém. A resposta é tudo. Tudo vale. Tudo, absolutamente. É a manifestação na rua, é a manifestação jurídica republicana, a qual nós e tantos outros juristas fazem aí Brasil afora, mundo afora, quiçá. Né? São os seus depoimentos pessoais, é a sua participação dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, é a sua participação na vizinhança, é a conversa a respeito desse todo que vai gerar algo chamado consciência de classe. E é essa consciência de classe que a gente tem que parar para pelo menos olhar o exemplo básico do que acontece desde o fatídico 2013. E aquela manifestação sem pauta, aquela vinda do povo para a rua, aquelas mobilizações todas trazidas a troco do quê, a critério do quê, e que desencadearam todas essas grandes repercussões da República. Do impeachment completo... É difícil falar, né? O impeachment de uma presidenta completamente justa, digna, eleita, democraticamente, com 54 milhões de votos, foi destituída, né? E todo aquele povo foi para a rua. Então, não é você ter ódio do seu amigo coxinha, ou da sua família, do seu parente coxinha, porque não leva a nada. O ódio absolutamente não leva a nada. Não vai trazer nenhum resultado prático. E as coisas têm que acontecer. Então, você tem que conversar e mostrar para as pessoas que houve um direcionamento para as pessoas irem lá contra a corrupção, o que ficou provado que não é contra a corrupção, meus amigos, porque se locupletam aos borbotões em corrupções muito maiores agentes dos poderes públicos. A seletividade desse poder judiciário... Me perdoem falar, mas eu nunca vi um tucano na cadeia. Você viu, Frigo? Vocês viram? Nem esse Eduardo Azeredo que nós esperávamos, o governador, também não foi. Ninguém... Não, calma lá. Vamos falar português aqui nesse programa. Vamos falar português. Obrigado. Exatamente.
Se a gente não chegar a um ambiente em que a gente lance um olhar inteligente sobre nós mesmos e sobre a realidade, nós vamos ficar ainda perplexos e munidos desses sentimentos vorazes e sem significado algum, como, por exemplo, o ódio. Desculpa, vou te passar a bola, Frigo, que eu sei que você quer falar, mas para acabar, se a violência não vai levar a nada, a manifestação dura e firme, sim. A defesa dos seus direitos e saber se defender, isso sim. Agora, não você ser um lacaio, de aduladores do golpe, como certas pessoas por aí são. E isso não vai te levar a nada, sem dúvida alguma. É interessante, né, Felipe? Porque um dia depois que o delegado Gastão Scheffer Neto foi, num gesto descabido, destruiu, sem qualquer razão, o aparelho de som da Vigília Lula Livre, mesmo foi uma sexta, daí era um sábado, a gente já via pessoas manifestando, alguns amigos levando seus filhos e filhas, né? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm essa vontade, estão com essa preocupação, né? Claro que há muito discurso de que a Vigília Lula Livre estaria se esvaziando, mas a gente sabe que a gente está com mais de um mês de vigília, está mantendo as caravanas, claro que num ritmo menor, e sabendo que a batalha aí ela é longa, ela é de longo prazo e há uma organização para isso, para estar mantendo a vigília, né? Então você que está em casa pode vir para cá, pode participar, pode vir no final de semana, se durante a semana está difícil, mas esse desejo de manifestação e de luta pela democracia, ele está bem firme aqui. Frigo. Bom, eu entendo que nós vivemos uma conjuntura em que as forças estão se movimentando, estão se posicionando nos processos que estão colocados. Vamos dizer assim, a liberdade do presidente Lula, ela vai se dar, de fato, através da ação do conjunto da população brasileira. O judiciário ele está se autodestruindo à medida que ele adota posições não democráticas, posições que afrontam a Constituição, posições seletivas, posições, vamos dizer assim, que a população vê, que ela vê que o Poder Judiciário, nesse momento, ele se colocou de um lado. Ele se colocou, inclusive, do lado daqueles que estão produzindo as violações de direitos humanos em massa. E o Judiciário vai se autodestruir. Ele vai se autodestruir. Ele pode até prender mais, mas ele vai se autodestruir. E, por isso, nós precisamos intensificar as ações do Poder Judiciário. Eu até acho que a vigília aqui ela devia dividir o tempo. O meio-dia lá na frente da Justiça Federal, do Tribunal de Justiça, denunciar, né, essas falácias, né, do sistema de justiça, e meio-dia aqui para fazer a solidariedade ao presidente Lula. Então, as pessoas precisam, de fato, nesse momento, refletir e se engajar para que nós recuperemos a democracia. Há uma avaliação de que nós vamos ter uma eleição onde a gente vai poder pôr o voto na urna. Mas essa eleição é considerada não eleição. Por quê? Porque você já teve uma presidente tirada no golpe, você já teve um impeachment prévio com a prisão do presidente Lula, você estabeleceu as condições das eleições contra a maioria do povo, a vontade da maioria do povo brasileiro. E essa vontade da maioria do povo brasileiro ela deve se traduzir, nesse momento, através da organização de comitês locais, né? Talvez o que mais, nesse momento, a sociedade brasileira precisa é justamente os espaços onde a gente possa fazer a mobilização em todos os cantos do país e manter esse foco de vigília aqui, esse foco de denúncia que está acontecendo aqui em Curitiba, né? Curiosamente, as pessoas dizem assim, puxa vida, naquele lugar, naquela República de Curitiba, onde se estabeleceu, vamos dizer assim, o aprofundamento desse judiciário seletivo, esse judiciário perseguidor, ao mesmo tempo, é nesse lugar que se manifesta a contradição e o povo vem dizer para o Brasil e para o mundo que o Lula tem que ser libertado, mas que nós precisamos de uma democracia e precisamos de um outro projeto de país. Não é um projeto de ditadura, não é um projeto sem democracia, é um projeto com mais democracia e mais direitos. Estamos criando um pouco também a Comuna de Curitiba, né, Frigo? Eu acho que isso aqui é a nova Canudos, então a gente tem que continuar nesse acampamento. Queria já pedir aqui, daí depois a gente volta aqui com o Ramon e com o Felipe, uma palavrinha final sua, uma despedida aqui. Já estamos entrando aí, acho que com 40 minutos de programa, né? Edivan aí, nosso camarada de estruturas, companheiros aí do Mídia Ninja também, já estão alertando a gente. Tá certo.
Bom, queria agradecer a oportunidade e dizer que, nesse momento, nós precisamos justamente manter a cabeça erguida, né? Não esmorecer diante dos ataques, né? E acreditar que o caminho da mobilização, o caminho da democracia e o caminho para que as pessoas tenham mais direitos é o caminho mais seguro para a paz e para um país mais justo no nosso país, no nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado ao Frigo, né, vice-presidente aí do Conselho Nacional de Direitos Humanos, está aqui dando a sua contribuição. O Frigo atua também no Paraná pela Terra de Direitos. E aí uma palavrinha final também, Ramon, já agradecendo aí a contribuição que você deu aqui para o nosso espaço. E esperando outros programas também estar com a gente. Bom, agradeço para todo mundo que nos acompanhou, para todo mundo que organizou aqui o espaço. Enfim, subscrevo a palavra. Acho que não existe, na verdade, solução fora da democracia. É necessário respeitar os direitos, porque essa lógica do olho por olho vai acabar com o mundo cego. A gente não tem solução para além de respeitar o que está dentro da Constituição. Porque, sem isso, a gente não consegue sequer ter garantias mínimas, como os direitos humanos e o direito ao devido processo legal. Em última análise, o que me parece é que se não houver mobilização popular, se não houver articulação, quer seja no campo jurídico, no executivo e no legislativo, a gente vai continuar ainda à mercê de interesses de terceiros pouco republicanos e de minorias formadas que aplicam, conforme a sua conveniência, suas interpretações. É necessário trazer luz para o problema, porque, afinal de contas, não se combate fantasmas, senão acendendo a luz. Levantar esses problemas, denunciando, aperfeiçoando cada vez mais a democracia, me parece que seja a única solução possível dentro desse cenário. Felipe, já agradecendo também a tua participação aqui, tua atuação também aqui na Vigília Lula Livre, aí ao lado de uma dezena de juristas aí, de advogados populares que estão no dia a dia aqui, no pé no barro aqui, vivendo aí junto com os trabalhadores essa experiência. Obrigado Pedro, obrigado Frigo, obrigado Ramon, obrigado pessoal de todas as mídias aí, da Mídia Ninja, do Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, todo mundo aí que está com a gente, de fato, vou agradecer esse pé no barro, porque aqui só tem bigode duro aqui, né? É impressionante, estamos aqui há 32 dias aqui, e venha você também, venha participar, né? Venha fazer parte desse momento histórico, venha lutar pela liberdade do presidente Lula, essa prisão ilegal que acontece aqui, do nosso lado, esse maior homem, esse maior presidente que teve, o maior projeto político que teve dentro desse país, que pôde minorizar essa desigualdade social que tanto mata, que é o verdadeiro e próprio fim da Constituição, de uma nação digna, de pessoas. Então, como dizia um amigo meu lá da Água Verde, não é hora de ter medo, meus amigos. Não é hora de ter medo. Creio que vocês devam vir para cá, fazer parte disso aqui, lutar pela democracia, lutar por Lula livre e por sempre um Brasil maior. A gente acredita muito, além de saber nos defender, tenho muita esperança em todos os meios, porque a gente está todo dia aqui e eu vejo que vocês também estão, e eu sei que todo mundo também, que não está, e muita gente gostaria de estar aqui. Valeu. Gente, muito obrigado. Quando um veículo de comunicação noticia um terrorista na Síria como se fosse um rebelde, quando noticia uma greve como se fosse um prejuízo ao cidadão ou prejuízo ao trânsito, a gente sabe que a gente está falando de uma mídia que tem posição, embora não revele isso. O desafio do programa Democracia em Rede, o desafio das mais de 50 veículos aí da mídia alternativa que estão aqui, é reafirmar o seu compromisso com os trabalhadores, é reafirmar que tem uma posição, mas, claro, essa posição é expressada a partir de um rigor, a partir de uma pesquisa, a partir de uma análise. Então, vocês podem ver, todos os nossos convidados estão aqui com embasamento, com debate, muito longe do discurso do ódio. A gente quer discutir contexto, história, conteúdo, e é isso que dá força moral para a gente, e é isso que vai fazer a gente vencer e ter o Lula livre. Obrigado, contamos aí com a sua presença amanhã às 14 horas e ao longo aí da programação das nossas redes. Muito obrigado.